Olá, seja bem-vindo ao canal Laboratório Teológico e desde já você está convidado a se inscrever no nosso canal e participar, opinar a respeito dos vídeos que são colocados aqui no nosso canal. Nosso objetivo com esse canal é justamente promover uma discussão teológica acerca de vários temas que são contemporâneos. E nós queremos, nesta ocasião, tratar do tema da justiça, e com a tese de que a justiça é um ponto de partida para uma vida melhor. Eu estou esperando que você fique até o final desta reflexão e, eventualmente, coloque os seus comentários a respeito deste assunto. É muito importante que você se pronuncie. Quando falamos de justiça, naturalmente nós temos que pensar em injustiça. O que seria injustiça? Bom, fica mais fácil a gente perceber à luz de tantas diferenças sociais, de tantas diferenças éticas, de tantas posturas diferentes dos seres humanos, o que é injustiça. Porque a injustiça se revela como uma ignorância, na verdade, uma indiferença ou até mesmo uma intolerância diante de um padrão de valores estabelecidos. Não é? Quando olhamos para direitos e deveres dos cidadãos, nós temos que pensar no fato de que o nosso direito esbarra, se interrompe quando atingimos o direito do outro. Então, muitas vezes, dentro da vida da gente, dentro do nosso íntimo, internamente, nós somos pessoas que não temos a preocupação de ser justos. Nós simplesmente temos a preocupação de não olharmos para as regras estabelecidas, tanto pelo senso comum, quanto pela lei ordinária, pela Constituição ou pelos valores bíblicos. Nós temos simplesmente uma ausência de retidão. Nós não nos importamos com o que acontece com os outros e, portanto, nós criamos o nosso próprio regime, a nossa própria lei. Isso não nos torna justos. Pelo contrário, quando a nossa vontade prevalece em relação à do outro, eventualmente nós estamos sendo injustos. Mas, do ponto de vista externo, do ponto de vista da ação, se nós estamos ausentes, vamos dizer assim, da retidão, o que é a injustiça senão a violação do dever pessoal ou dos deveres pessoais e do direito pessoal de outras pessoas em relação ao padrão de valores estabelecido? Então, não é apenas o furtar, não é apenas o adulterar, não é apenas o matar, não é apenas o lançar falso testemunho ou trabalhar a questão da cobiça que nos torna injustos. Na verdade, toda vez que nós ferimos o dever pessoal, omitimos, não participamos do nosso dever pessoal, ou então violamos o direito do outro diante do que está posto para a vida em sociedade, nós estamos, na verdade, praticando injustiça. Então, em todo tempo, com certeza, é um fato consumado, é um fato que não pode ser contestado pela ciência. Nós, muitas vezes, militamos na injustiça como seres humanos racionais. Não é? Quando nós olhamos para a questão de justiça, nós temos que pensar que existe
uma proposta cristã, uma proposta religiosa, vamos dizer assim, que abrange as principais religiões do mundo, mas especialmente o cristianismo, que trata justamente de um padrão fora da humanidade para a justiça, que é justamente a justiça divina. O que é a justiça divina? A justiça divina são padrões divinos de comportamento pessoal e social estabelecidos pelo Criador de todas as coisas, com base em sua própria conduta. Por exemplo, há uma frase bíblica do Antigo Testamento, que é repetida no Novo Testamento, que diz assim: sede santos porque eu sou santo. Andem no mesmo comportamento que eu tenho. Este seria o padrão da justiça divina. Mas nós temos, por outro lado, seres racionais, não é? Com uma livre agência, com uma capacidade relativa de escolha, e, naturalmente, muitos de nós, sem os valores da justiça divina, trabalhamos em conceitos obtidos tanto do senso comum, tanto da cultura, como das leis que são criadas para o nosso tempo. E a justiça humana pode ser considerada assim, um padrão derivado ou baseado na ordem da criação, pelo qual os seres humanos e as sociedades estabelecem seus próprios padrões de conduta. Então, em alguns países, por exemplo, a pessoa que for condenada por seus crimes pode ser executada, ou pode ter uma parte do seu corpo decepada. No Brasil, nós não temos esse tipo de legislação. E, naturalmente, os defensores dos réus, dos acusados, quero dizer, se apropriam de expedientes da própria lei para tentar modificar o julgamento que se faz acerca do seu cliente. Mas não é só isso. Em todo desígnio humano, o senso de justiça é muito peculiar, é muito particular. O senso de justiça é pessoal. Então, de certa maneira, até por desconhecimento das leis, nós podemos acertar o que as leis nos dizem, exatamente pelo fato de que a nossa consciência é um fator importante no julgamento das questões. Não é? Quando pensamos, então, em justiça divina e justiça humana, o que é que nós encontramos? Biblicamente falando, Deus é coerente consigo mesmo. Deus não muda. Deus tomou decisões, essas decisões são mantidas até o final. É por isso que nós podemos confiar nas promessas que Deus fez, porque a despeito de nós sermos volúveis, de nós alternarmos momentos de espiritualidade e momentos de secularidade, Deus se mantém fiel àquilo que Ele prometeu, porque Ele é fiel a si mesmo. Porque Ele não muda. Então, quando pensamos na justiça divina, nós temos que imaginar que esta justiça divina é uma só, é una. Ela não tem sombra de variação, ela não tem uma postura que a gente fique desconfiado. Será que Deus agora vai mudar de ideia? Não tem isto. E por ser justamente de uma só procedência e de ter esta qualidade da unicidade, desta permanência, deste padrão, então
nós podemos afirmar que a justiça divina é absoluta, porque ela vai ser aplicada a todo e qualquer ser humano na mesma igualdade de condições. Deus não vai olhar se a pessoa é rica ou pobre, se a pessoa é homem ou mulher, se a pessoa é escrava ou livre, se tem uma determinada etnia ou outra. Deus não vai olhar isso. Deus vai olhar o homem, Deus vai olhar a mulher, Deus vai olhar cada indivíduo e Deus vai tratar cada indivíduo, é o que a Bíblia afirma, sempre do mesmo jeito, nas mesmas condições. É claro que eu não estou aqui entrando em outros aspectos da teologia. Eu estou falando exatamente da justiça de Deus. Deus, por exemplo, zela pelos pobres, pelos órfãos, pelas viúvas, pelos encarcerados. Deus olha para retribuir os poderosos que humilham os humildes. Quando passamos para a justiça humana, nós podemos então perceber que ela é a justiça de cada um, ou seja, ela é uma justiça plural. Ainda que nós tenhamos uma lei especificada para todos nós, por exemplo, não matar, cada um de nós tem uma tomada de decisão íntima que define a nossa pessoalidade. Então, a justiça humana, apesar de ter padrões estabelecidos, é plural. E por ser temporal, e por ser subjetiva, ela acaba sendo relativa. Então, o que vale para hoje não valeu ontem e talvez não valha para amanhã. O importante é nós pensarmos que a justiça humana não produz a justiça divina. Isso está escrito no Antigo Testamento. Não é? Quando eu olho para este embate entre a justiça divina, que é una e absoluta, e a justiça humana, que é plural e relativa, eu fico me perguntando se é possível um ser humano, em condições normais, exercer a justiça corretamente. É claro que os magistrados vão sempre dizer que procuram obedecer à lei e que procuram praticar a lei como ela está exposta. Eu não tenho dúvidas de que isso é uma verdade. Há muitos magistrados que são imparciais, que são absolutamente justos dentro do código humano. E neste código humano, eu vou utilizar um expediente da teologia reformada, que esse código humano é promovido justamente pela graça comum de Deus. Ou seja, as leis, as instituições que regulam a vida das pessoas são justamente ministros de Deus para o bem social. Deve haver ordem na sociedade, a fim de que a sociedade, regulada pelas leis, possa viver no respeito mútuo e no exercício daquilo que é justo. Mas eu faço uma distinção entre pessoas transformadas pelo Evangelho e pessoas não transformadas pelo Evangelho. Porque as pessoas transformadas pelo Evangelho são pessoas que ficam sabendo que elas têm que se aproximar de Deus cada vez mais. Elas têm que passar por um processo de santificação, ou seja, de dedicação para Deus. Ainda que elas tenham falhas, ainda que elas cometam injustiças, elas devem, biblicamente falando,
trabalhar para o seu envolvimento, para o seu crescimento segundo a imagem de Jesus Cristo. Isso está estabelecido no Novo Testamento. Então, eu desenvolvi um gráfico que você pode observar aí. Se nós tivéssemos que dar uma nota para a justiça divina que não muda, que é perfeita, ela seria o ápice da justiça. Ela seria o mais alto nível de justiça possível, porque seria produzido pelo próprio Criador de todas as coisas. Então, o senso de justiça divino não é o nosso senso. A Bíblia fala que nós estamos caídos. E, novamente, eu resgato aqui os telejornais, os noticiários, e nós podemos ver todos os dias atos de injustiça que, como seres humanos, nós produzimos. Tanto contra o nosso semelhante, quanto a própria terra. Seja por ganância, seja por soberba, seja por inveja, seja por qualquer motivo, muitas vezes nós nos tornamos arrogantes e, ainda que nós tenhamos um código para viver, este código não é respeitado e nós fracassamos. Entretanto, no meu gráfico ali, eu proponho o seguinte, que a partir do instante em que uma pessoa se torna consciente de que Deus a perdoou dos seus pecados e que ela se tornou uma nova criatura, porque ela aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, esta pessoa passa a pertencer a Deus de maneira consciente. E ela começa a ter uma ascensão em relação à justiça divina, porque ela se aproxima de Deus. E ao se aproximar de Deus, ela é confrontada com seu próprio padrão de justiça. E assim, ela precisa substituir o seu padrão de justiça para aceitar o padrão de justiça de Deus. Quanto mais a pessoa tem contato com Deus, mais o seu senso de justiça se modifica. Porque ela passa a perceber que ela não está na terra vivendo para agradar ou para agir como as pessoas determinam, e sim como Deus determina. Isso significa que qualquer cristão honesto deve assimilar no decorrer da sua vida o padrão de justiça divino, enquanto que as demais pessoas permanecerão no nível daquilo que eu estou chamando de justiça divina imutável, compartilhada pela graça comum e apropriada, acolhida ou não pela justiça humana. Então, há muitos códigos que são feitos por pessoas que reconhecidamente não aceitam a existência de Deus. Isso não quer dizer que os regulamentos sejam maus, mas quer nos dizer aos cristãos que Deus derramou graça sobre aquela pessoa para que ela fosse ética, para que ela fosse responsável, para que ela fosse respeitável. Entretanto, todos os seus esforços para exercício dessa justiça obviamente não agradam a Deus no sentido espiritual, no sentido de que a pessoa rejeita a existência de Deus e rejeita a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, por isso, a justiça humana, plural e relativa, fica sempre aquém do propósito de Deus para a humanidade. Eu dou como exemplo 2 textos do Antigo Testamento para mostrar como isso acontece. E vou mais longe. Todo hipócrita religioso, ou seja, todo ator religioso, toda pessoa que faz da religião uma comédia ou faz da religião
uma peça de teatro, não é? Fala uma coisa e faz outra, essa hipocrisia religiosa leva ao uso da justiça naqueles moldes mínimos da humanidade. E eu dou como exemplo o texto de Isaías, capítulo 1, em que Deus está muito irritado com Israel por causa da hipocrisia religiosa. E ele diz assim: o Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Olha a pergunta dele: quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Quer dizer, o texto está mostrando que Deus olha a intenção do coração. Não adianta a gente disfarçar, se fazendo de religioso, preparando um show para Deus, e como Israel fazia com os sacrifícios de animais. Ele pergunta: quando vocês comparecem diante de mim, quem é que requereu isso de vocês? Porque justamente o que habita no coração dessas pessoas é a injustiça ou a justiça humana sem Deus, sem o referencial de Deus. E ele prossegue: não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. Não posso suportar erros, falsidade, falta de justiça, falta de vida associada com uma reunião solene. Vejam que não existe compatibilidade entre o disfarce, a pessoa passar-se por religiosa, pronunciar o nome de Deus, mas a sua vida cotidiana ser de total desrespeito ao que Deus estabelece, inclusive pela lei, inclusive pelos princípios sociais de vida que a sociedade precisa ter. Prosseguindo no texto, Deus reclama com os israelitas: quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. As mãos de vocês estão cheias de injustiça, de atos vergonhosos, de posturas que prejudicam, que não atestam a grandeza que o ser humano deveria ter. Então, qual é a proposta divina? A proposta divina não é matar todos nós. A proposta divina, pelo Evangelho de Jesus Cristo, continua atual. E assim como ele disse para os israelitas estas coisas, ele está dizendo para nós também: lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal. O mal não é necessariamente viver na marginalidade. O mal, necessariamente, é ser injusto. É desconsiderar pai e mãe, é atuar de maneira impiedosa, não importando o que acontece com o outro, é insultando o outro e, sobretudo, se esquecendo do favor de Deus para com a vida. Ele continua: aprendam a fazer o bem. Busquem o quê? Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Garantam o direito dos órfãos. Defendam a causa das viúvas. Ele não está falando à liderança do país.
Ele não está falando que esse é o compromisso dos magistrados, dos governantes. Ele está falando que isso é o compromisso da população. Cada israelita tinha que prestar atenção nisso, aprender a fazer o bem, buscar a justiça, repreender quem fosse opressor, garantir o direito dos órfãos, defender a causa das viúvas, ou seja, cada um dos membros dessa população tinha que ser proativa no sentido de detestar o mal, de se aproximar de Deus. Então, a verdadeira justiça começa a produzir seus efeitos quando nós começamos a conviver com Deus. E a igreja verdadeira é aquela que se opõe à injustiça social, é aquela que trabalha a favor de uma justiça abençoadora. Não é a igreja que se condiciona àquilo que eventualmente seja imposto a ela. Ela precisa, sim, respeitar a autoridade, mas ela precisa, no caso da autoridade, querer desviá-la da comunhão com Deus, dela evitar, dela confrontar e, ao mesmo tempo, seguir a Deus. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, disseram os apóstolos, quando foram incitados ou quando foram exortados a abandonar o nome de Jesus. De jeito nenhum nós podemos fazer isso. Então, o próximo texto é justamente um texto de outro profeta, Miqueias, e ele faz uma série de perguntas que vão mostrar que a verdadeira justiça começa a produzir seus efeitos mediante a convivência constante com Deus. Ele faz as perguntas: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? São realmente perguntas que devem nos fazer refletir o que é que o Senhor quer, o que é que o Senhor deseja, como é que nós vamos agradar a Deus com a nossa vida. Em primeiro lugar, é Ele quem nos dá condições para nós sermos agradáveis a Ele, porque Ele vem, mediante o nosso arrependimento, Ele perdoa pecados, mediante o nosso arrependimento e fé em Jesus Cristo, Ele perdoa pecados e nos tira desta maldição da imperfeição, da incompletude do ser humano. Mas terminando o texto, o que a gente tem? A gente tem a resposta. Ele já mostrou a você o que é bom. E o que é que o Senhor pede de você? Olha só, que pratique a justiça, não a justiça humana, sobretudo a justiça divina, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Quanto mais nós andarmos com Deus, mais nós vamos amar a misericórdia e praticar a justiça. Então, Deus demonstra que está disposto em repartir conosco a sua justiça, mediante o perdão das nossas injustiças. Se você voltar a Isaías, capítulo 1, vai ver aquilo que foi dito aos israelitas. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Observem aí uma coisa interessante. Deus está disposto a transformar nossas vidas. E com o Evangelho nós sabemos que toda pessoa que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, então é transformada de dentro para fora pelo poder do Espírito Santo de Deus.
E isso é um processo, não é um evento que acontece de uma hora para outra. É um processo. Há um momento de decisão, mas ao mesmo tempo há uma continuação desse processo, que é o processo da gente cada vez mais perceber a ação de Deus na vida da gente e de cada vez mais depender da justiça dele para executar a nossa. Então, o que percebemos aqui é que no caso dos israelitas, Deus conjugava a obediência deles à permanência na terra que ele havia prometido a Abraão e os ancestrais. E aqui ele está dizendo, se vocês estiverem dispostos e me ouvirem, vocês vão comer o melhor desta terra. Por quê? Porque Deus vai aplicar aquilo que ele prometeu, e eu disse no princípio que ele não muda. Então, se eles obedecessem, eles seriam muito bem tratados por Deus dentro da terra. Seriam protegidos dos inimigos, teriam colheitas fartas, teriam chuvas abundantes, teriam bênçãos sobre bênçãos. Não é? Mas Deus diz assim, olha, no meu princípio de justiça é o seguinte, se vocês se recusarem e forem rebeldes, vocês vão sair daqui. Vocês serão devorados pela espada. Porque eu disse. Então, percebam que a justiça de Deus é muito séria. Traz muita responsabilidade para a gente. Mas é importante você pensar no seguinte, finalizando aqui este vídeo, que, de fato, para que você seja uma pessoa que cada dia mais compreenda a justiça divina, você precisa chegar-se a Ele. Nós precisamos estar perto dele cada vez mais, não apenas para cumprirmos a lei dos homens, mais do que isso, cumprirmos a lei dos homens de maneira justa, com a ajuda de Deus. Eu espero que você tenha aproveitado esta exposição e quero te convidar para a próxima exposição que vai acontecer no nosso canal. Até breve.